volta no Antenados. Na geral, estamos falando um pouco sobre um fenômeno no Brasil que se chama desigrejados. Hoje, se eu não me engano, se a gente for ver o número de desigrejados no Brasil, parece que está em quarto ou quinto posto de maior igreja. Primeiro, acho que a maior Assembleia de Deus, depois a Batista, aí depois vem algumas pessoas, acho que quinta ou sexta são os desigrejados, pessoas que já pertenceram a alguma igreja, professam a fé em Cristo. Segundo eles, existe uma frequência de adoração, de leitura bíblica, de prática da sua fé, mas não vão para a igreja nenhuma. Pastor Sérgio, onde você vê também aí uma falha? O bispo foi muito sério no que ele falou. Olha, tem muita gente que provavelmente está como desigrejado, mas nunca foi igrejado, na verdade. A falha é o seguinte, é como eu falei, se eu tenho um machucado aqui, eu tenho que ser curado dele. Para eu ser curado, eu vou ter que procurar um especialista para me curar daquela enfermidade. Eu não vou no profeta, se eu tenho uma enfermidade, eu vou numa pessoa que tem um dom de cura, entendeu? Que ele vai orar e ele vai me curar. Ou então eu vou para um médico. Ou cura sobrenatural, ou cura na natureza do homem, que Deus deu a sabedoria ao homem. Agora, o desigrejado, ele é desigrejado. Eu sou um pastor, André, aqui, eu sou aposentado. Eu visito pessoas em casa. O irmão está trabalhando até do ministério, meu ministério, a esposa dele passa mal, eu levo para o médico, eu cuido da família dos irmãos. E eu encontro muitos desigrejados dentro da igreja. A palavra desigrejado devia sumir, tinha que botar desviado no banco da igreja. Vamos falar a verdade, ele se desviou, ele não quer a liderança de Deus, ele não concorda com o dadismo, ele não concorda em obedecer. O próprio, nós vemos ali Abraão sofrendo com Ló. Quem era o líder espiritual? Abraão. O Ló, quando aconteceu a briga dos pastores... Ló era um nó. Já quando aconteceu a briga dos pastores, o Abraão falou assim, olha bem... Hoje fala nó cego, era ló cego. Estão misturadas, as ovelhas estão misturadas, os pastores tudo misturado, o rebanho cresceu os problemas. Então é o seguinte, eles estão tudo brigando, essa ovelha é minha, essa ovelha é sua. Vamos fazer o seguinte, se eu escolher a direita, tu vai para a esquerda, para ficar na mesma terra. Aí o Ló já queria ser líder espiritual. Olhou para as campinas de Sodoma e Gomorra e disse, quem vem comigo? Os pastores seguiram ele. Vamos abrir igreja. Mas só que não sabia que os pastores que seguiram ele estavam decretando a sua morte. Nenhum deles voltou vivo. Só quem voltou vivo foi Ló. Até a mulher dele morreu. Também, Quarão. Nós vemos que o desigrejado, ele tem um problema. Ele não concorda com a palavra de Deus. Ele não concorda com o que Deus determinou. Ele diz, o tempo do sacerdócio acabou. Acabou, foi Deus que, tudo bem, o sacrifício do cordeiro, mas Deus também, Jesus, instituiu pastores, na nova aliança, pastores, diáconos, presbíteros, para o ministério do ensino, doutores, e foi por afora. Ele formou uma igreja. E essas pessoas saíram pregando a palavra, e recebendo dízimos e oferta e fazendo templos. Esse templo de Tiatira, o templo lá em Coríntios, como é que foi construído? Com dízimo e oferta, gente. Eles não concordam com dízimo e oferta, eles não concordam com liderança, eles querem ser líderes de si mesmos, não concordam com ceia. Mas, Jesus foi tomar ceia e ainda mandou todo mundo tomar. Eles não concordam com isso. E eu lhe pergunto, qual a postura a igreja deve lidar? O pastor Noé foi muito decisivo, falou, André, filho pródigo, o pai tem que ficar lá, tem que esperar, aguardar, fazer uma recepção linda para a volta, mas ele tem que se tocar ou não. Você acha que a igreja tem que dar algum jeito de tentar alcançar, fazer alguma coisa? Tem que alcançar, mas com a verdade. É igual o pastor falou, com a verdade. Mas eles saíram por causa da verdade? Não saíram por causa da verdade, não. Saíram por causa do silêncio do crente. Jesus está irado, não é com o grito dos ímpios, não, é com o silêncio do crente. A Bíblia relata dizendo assim, Ezequiel, tu vai pregar, quer eles ouçam, quer deixe de ouvir. Tem muita gente pregando só coisa para a terra, cura divina é para a terra, lá no céu não tem cura divina. Escuta só, prosperidade é para a terra, lá no céu não tem, já somos prósperos, entendeu? Então essas coisas, casamento feliz é para a terra, lá no céu nós não precisamos de casar, nem se dão em casamento. Quando se fala em santidade, como se fala em obrigação, mandamento que Jesus deixou, ele não quer saber de mandamento, não quer saber de compromisso. Então nós temos que falar com ele, vem cá, você obedece teu patrão, se aborrece no teu patrão, tu vai embora, tu larga o emprego. Não larga, por causa do quê? Por causa do dinheiro. Agora, por causa da salvação, você está largando tudo. A salvação é maior do que dinheiro. Deixa eu levantar uma coisa. Inimizade. Agora, pastor Sérgio, maior do que tudo, tocamos um negócio sensível. O pastor Sérgio está falando que, olha, desigrejado, porque o desigrejado hoje que eu estou falando é o cara que diz que professa fé,
quem já tem, se reúne. A gente não está falando que esse cara não vai ser salvo, né? Quem somos nós para dizer? Não é também congregação e igreja organizada que salva pessoas. Vamos, né? André, eu não quero tocar em salvação, porque só quem está em igreja que está salvo. Não, peraí, só um minutinho. André, Jesus, ele criou a sua igreja e disse que nós somos o corpo dele. Perfeito. E diz o seguinte, ele deu mandamentos para ficar todo mundo junto, unido. Se eu não consigo ficar unido, eu me isolo, eu não sou igreja. Deixa eu falar uma coisa. Eu não sou mais igreja. Bicho, O que contribui também muito para isso, infelizmente, é que muitos líderes hoje não estão sendo um referencial. Eita. Estão vivendo uma vida torta, uma vida errada. O pastor que já está no terceiro casamento, está trocando de mulher, como que se troca de sapato, não está respeitando as normas espirituais dos mandamentos do qual ele prega. Então, em casa não é um bom pastor, não é um bom pai, não é um bom marido. A igreja toma conhecimento disso. E ela vê, pô, meu pastor não tem uma família edificada, ele não é um bom testemunho, ele não é amigo. Então, isso também tem contribuído. Muitos aventureiros estão abrindo igrejas, se auto-intitulando pastor, e que não têm um testemunho. São desengajados, às vezes. Justamente. E que nem convertidos são. Mas estão no altar. Ali. Infelizmente, e esses consagram qualquer um. Eles querem ter obreiro na igreja deles. Pode vir fumando, xingando, mentindo, amaziado, que não importa. Infelizmente, isso está também crescendo assustadoramente. Então, muitas pessoas que estão nessas igrejas, que veem isso, elas não têm força. Então, elas não querem perder a salvação, falando em salvação, então elas dizem, eu não vou na igreja, mas não vou sair da presença de Deus. Foi levantado também uma outra vertente disso, né? Eu vou discordar alguma coisa aí. Não, pode discordar, acho que o debate é para isso, mas o que o bispo levantou é o seguinte também. André, tem desigrejado porque é mimado, ele que começou com isso por causa disso, mas existe muito desigrejado mesmo porque foi machucado, porque está cheio de pseudo-pastores que se chamam de pastores, mas nunca foram pastores, que pegam o púlpito e falam um monte de baboseira, e a vida do cara está toda errada, incoerente, e o cara vai numa igreja, talvez nunca teve contato com a igreja, consegue ali. Quando ele vê que o pastor, isso aqui que é um pastor, o cara não vai querer ficar naquela igreja mais, não. Existe um fenômeno hoje, André, da mídia, da internet, sobretudo, que se por um lado ele ajuda, por outro lado também atrapalha. Uma das coisas primárias que eu aprendi numa das minhas formações acadêmicas é direito. Eu me lembro na aula de metodologia de ensino, que a professora falava algo que eu nunca mais esqueci. Temos que ser leitor sujeito, não leitor objeto. Tem que saber o que está por trás da informação. Hoje existe uma indústria da desmoralização da autoridade e das lideranças. Existe líder que não merece confiança? Existe. Mas também existe. Qualquer grande líder no Brasil hoje, se você for na internet e botar o nome dele, você vai achar coisas imundas a respeito dele montadas. Gente, quem sabe que é séria. Coisa montada. Infelizmente, pessoas que não se dão o trabalho de querer aprender na escola dominical, conhecer o seu líder. Ele admira o líder ali 50 anos. Na primeira notícia que ele vê na internet, ele troca. E já retuita ainda, né? É da posta. Eu falei isso aqui. Nem sempre o ferido também nem sempre o ferido é porque foi ferido. Às vezes entende, sabe? A gente volta no caso do mimado lá, ou maturidade. Tem gente ferindo? Tem. Você falou da mulher de Potifar, deu ouvido, né? Deu ouvido pra mulher de Potifar aqui. Não, a pessoa que dá ouvido, a coisa o Potifar, ele não quis apurar, chamar o desempregado, vem cá, como é que foi? Não. Ele ouviu a sua mulher, pegou a primeira informação que ele mesmo tinha. E hoje a gente ouviu o Google, né? Qualquer um fala que tem uma parcela que pode ser isso que eu estou falando. Também, claro, entendeu? Claro. Você tem que buscar informação. Eu não estou dizendo que você tem que acreditar no seu líder de forma cega. Eu acho que toda pessoa que não consegue ver um defeito no seu líder e continuar amando ele, é porque ele, na verdade, é um bitolado, ele não é um liderado nada. Se eu disser que o meu líder, o meu pastor é alguém perfeito, eu estou cego. Eu tenho que reconhecer nele autoridade espiritual, tenho que reconhecer nele um caráter ilibado, que está buscando a verdade, e honrar. Agora, posso ver num líder meu um temperamento que eu não gosto, pastor Eduardo. Sabe, isso é possível. É a humanidade. Dele. É a humanidade. Então, a fragilidade. Eu botei outro dia na internet, as pessoas nos divinizam, nos tornam divinos, e quando descobrem que somos humanos, se escandalizam. Esse é que é o problema. Você não tem que divinizar o seu líder, você não tem que idolatrar o seu líder. Grande parte do nosso povo, quando é idólatra, eles querem que o líder seja alguém intocável, impecável. Ele tem o dever de buscar isso. André, né? Mas isso é o ideal.
Mas ele tem falha, tem família, tem problema, tem dificuldade. O que ele não pode ser é um hipócrita. O que ele não pode ser é pregar uma coisa e viver outra. O que ele não pode ser é alguém que se locupleta dos recursos da igreja para interesse pessoal. Não. A gente fala muito de oferta aqui. A oferta não é o quanto você pede. A oferta é o que você vai fazer com ela. É como você vai aplicar. Eu creio na bênção que sai do altar de uma liderança espiritual para a minha vida no momento que ele libera uma palavra de vitória. Eu tenho experiência nisso. Eu creio nisso. Sou dizimista e ofertante. Agora, tem gente que está sendo por causa de oferta, por causa de palavra. Meu irmão, igreja é lugar de você crescer, amadurecer, cair em si como filho pródigo. Se uma igreja realmente se descobriu que tem uma postura lá que você não coaduna moralmente, existe muita igreja séria para você congregar. Não justifica ficar distante. E às vezes eu vou um pouco até além. Talvez Deus te colocou ali para ser agente de mudança. Né? Deus quer sarar aquilo, aquele ato está sendo... Mãe de Samuel, Ana. Você viu? Ana. Você caiu em si que tem alguma coisa errada? Que Ana causou? Vai lá e troca. Aí o cara, tá errado. Em vez de ele ir lá consertar e fazer. Olha, porque corpo é isso, né? Poxa, eu faço parte disso. Se aquilo ali está errado, eu estou errado porque eu faço parte disso. Vamos consertar, mas o cara André, não. Eu vou embora porque eu não consigo estar com gente errada. Às vezes está tudo errado. André, também, eu né? sinto muito, eu não espero que ninguém fique aborrecido comigo aqui. Você discorda de tudo que a gente já falou? Tudo, geral. Meu Deus. Geral. Vou falar tudo aqui. Primeiro. Olha que eu sou apresentador do programa, hein? Primeiro, eu não conheço a vida do André. Eu não conheço a sua vida. Eu não conheço a sua. E ninguém conhece a minha. Entendeu? Somente Deus. Quando você vai chamar um cantor para cantar na sua igreja, você não conhece a vida dele. Nós não conhecemos a vida nem dos membros da nossa igreja. Entendeu? Eu conheci um pastor que é um homem de Deus, foi consagrado a pastor, tinha sua família abençoada, orava pelos casais, pelas famílias. A mulher foi embora de casa, foi morar com outro, adulterou, e coitado, o pastor que foi crucificado. O pastor que abraçava as famílias destruídas. Agora os irmãos virou desigrejado. Em vez de abraçar a causa do pastor, não, pastor, você foi traído. Não, virou desigrejado. O desigrejado, ele arruma desculpa para tudo. A mesma desculpa que serve para uma pessoa ir para a igreja, para o desigrejado é para não ir à igreja. Ah, eu não vou para a igreja porque eu estou doente. Aí o que quer servir a Deus, eu vou para a igreja porque eu estou doente, eu vou ser curado. Agora, Sérgio, entendeu? Eu concordo com o senhor, mas me deixa ele discordar em um ponto, e eu não sei o que os pastores pensam sobre isso, sobre essa questão. Deixa eu pegar. Você concluiu. Não, mas dentro desse ponto, que o senhor falou às vezes um pastor que teve um problema e todo mundo da sua igreja saiu e vazou. Aí sabe o que eu falo? Aí é um ponto que eu coloco, que eu já vi também liderança com problemas assim. Eu culpo um pouco esse pastor. Porque se o pastor tem um monte de ovelha, que no primeiro erro dele, todas as ovelhas chutam nele e vai embora, ele nunca cuidou bem e nunca ensinou bem essas ovelhas. Porque eu conheço pastores que tiveram problemas até piores, que a primeira chance teve, alguns saíram, mas a grande maioria falou, pastor, eu estou contigo. Sabe por quê? Porque quando eu tive problema de família, se eu for lá em casa, orou pela minha família, orou pelos meus filhos, orou pela minha vida. Mas então, nem todo mundo é assim. Não, pastor, eu sei disso. Não, pastor, eu digo o seguinte, não é todo mundo. Exato. Mas eu acho o seguinte, mas a maioria tem que ficar, porque se a maioria ficar, eu vou te falar uma coisa. Sabe de quem é a culpa? Do pastor. Como é que o cara pastoreia durante um monte de tempo uma igreja, que quando ele tem algum problema, a igreja chuta ele? Ué, mas por que o faraó... Não tem culpa do pastor aí? Escuta, não tem? Olha para mim, escuta só. Com certeza. Escuta bem. Não é bem isso também não. Nós temos que entender o seguinte, isso aconteceu com Moisés, isso aconteceu com o próprio José. Por que deu ouvido? Né? Por que dá ouvido? Porque a pessoa não procura conhecer a verdade. E que quando conhece a verdade, não é, estou dizendo a maioria, mas a maioria não conhece, gente, a vida de ninguém. Mas sabe, pastor Sérgio, eu vou fazer o seguinte, estourou 3 minutos e a gente entrou em outro tema já. Meu Deus. Um minutinho, uma ilustração só pra gente ir pro break. Só uma ilustração nesse tema aqui que é importante. Eu soube a história de um desigrejado, que ele ficou tão indignado com a igreja, ele pegou um navio para ir para outro país. Ele ficou náufrago, caiu numa ilha. Nessa ilha, depois de 20 anos, foram socorrer e acharam 3 construções. Aí alguém perguntou, rapaz, você 20 anos sozinho, por que tem 3 construções aqui? Não, a do meio é minha casa. E a dali? Ali é minha ex-igreja. É que ali é a outra que eu estou congregando agora. Entendeu? Me aborreci. Aquela eu briguei, abriu uma terceira igreja. Ele era desigrejado. É nada, vamos pro rápido intervalo. Gostou dessa? Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí não, crente, que a gente vai pro último bloco já, tá correndo também muito papo. Fica ligado que a gente volta já já.